muito provavelmente. Né? E aí a gente vai falar, não vou falar tanto sobre contas públicas, mas vou falar de um modo geral, né? Eu acho que é importante a gente falar de um modo geral. Como é que eu faço para não ficar tão... pra cá. Pronto. Já vou fazer isso aqui porque eu já consigo melhorar. A gente estava falando, estava escutando falar sobre comunicação. Achei muito interessante o tema, até para poder fazer um parênteses relacionado à comunicação em redes sociais, né? Muitas vezes a gente quer colocar ali, considerar o nosso público, os nossos eleitores, falar das comunicações em redes, o que nós estamos fazendo, os projetos que nós estamos desenvolvendo, o quão é importante aquilo. Mas a gente também precisa tomar cuidado que existe a imunidade parlamentar, só que ela não abrange tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí pelo que estamos falando no exercício do nosso mandato. Então, é importante divulgar, é importante dar a transparência. Eu acho que eu vou falar muito sobre essa questão da transparência, porque estamos falando de contas públicas, mas é importante também que na própria comunicação ela seja utilizada com muita parcimônia, muito cuidado. E aí a gente fala, lá vem um advogado falando não. Não é que fala não, a gente fala um sim, mas fala um sim mais tranquilo. Olha, vamos falar um sim, que tal se nós falássemos um sim dentro da imunidade parlamentar, né? E nós vamos falar agora do final desse mandato. Meu nome é Juliana Costa, eu sou advogada já há 19 anos, né? Já sou generalista. Atualmente sou mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento, sou de Brasília, estou aqui em São Paulo há 5 anos, então eu tenho tenho muito contato com o poder público de um modo geral, todas as esferas de governo. Tenho também alguns trabalhos assinados, já trabalhei em órgãos públicos como parecerista, Ministério Público também como parecerista. Já atuei também em procedimentos licitatórios, então acredito que possa dar aí fazer uma contribuição sobre essa temática para vocês, né? Bom, estamos diante aqui de um contexto onde o Brasil atualmente é uma das 10 maiores economias do mundo, e São Paulo como nós podemos ver, um dos mais populosos estados, contribui para a estatística de maneira relevante. População 203,1 milhões de habitantes, São Paulo 44,4 milhões, 21,9%. Né? Temos o PIB nominal per capita, ou seja, São Paulo acaba contribuindo 37%, né, da arrecadação dos impostos federais. Então, olha a importância que nós temos aqui desse estado. É claro que a gente está falando aqui para todos os estados de maneira geral. Mas, no quesito responsabilidade, a gente utiliza como exemplo aquele estado que, por ter essa vasta, né, contribuição, né, inclusive tributária, serve para que a gente possa analisar melhor os acontecimentos. É onde tudo acontece, né? Em muitos municípios nem tudo pode acontecer. Eu já tive a oportunidade de lidar em algumas situações aonde determinado órgão falava, isso nunca aconteceu aqui, a gente não sabe o que fazer. E muitos dizerem, olha, vamos fazer um processo de consulta no Tribunal de Contas. E outros dizendo, não vamos fazer um processo de consulta no Tribunal de Contas, você só pode estar maluco, porque a gente não vai chamar atenção para a prefeitura, para o órgão, de maneira alguma. Nós vamos tentar fazer isso aqui, vamos ver o que a gente pode fazer de acordo com os limites, isso que é muito importante, né? O governo federal, recentemente, ele disponibilizou esse manual de transição municipal. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhada. É um manual muito simples, é um manual muito claro. Até por isso eu trouxe ele hoje para falar um pouquinho sobre ele e alguns outros pontos que eu também achei bem relevantes. Tá? Ele traz um passo a passo. Tá? Eu sei que muitos aqui foram reeleitos, mas é importante que a gente entenda que mesmo
na reeleição existe uma mudança de mandato. Então, havendo essa mudança, você precisa utilizar os critérios de transparência em todos os contratos firmados. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Questão de pessoal e todas as outras contratações vigentes, finalizadas, enfim, e os orçamentos que precisam ser aprovados, os que não foram, os que estão retidos para os próximos governos, os fins para os próximos governos. Então, é necessária a preparação de relatórios, né? De maneira geral, nós vamos falar sobre esses relatórios, a disponibilização de informações, todo tipo de informação, e a publicação desses documentos para o encerramento da transição. Esse modelo é interessante, que esse modelo ele foi até de um documento, eu acho que na época do governo Dória, eu acho, acredito. E ele trouxe esse documento de um PL, né? Eu achei interessante, porque eu achei esse documento bem... Inclusive, quem quiser uma cópia desse modelo, tá totalmente divulgado, posso passar. Mas ele traz planos de ação por alto que podem ser desenvolvidos de acordo com o início do governo. Então, eu acho que isso é bem relevante para que vocês possam dar uma olhadinha nesse projeto, porque você sempre, notadamente, você vai começar com esse projeto de lei e você tem que explicar o que você vai fazer necessariamente nesse próximo governo, né? Mas antes disso, você precisa instaurar a transição. E esse PL é para a instauração da transição democrática de governo nos municípios. É um exemplo dele. Bom, equipe de transição de um modo geral, né? A gente tem a instalação mediante esse ato normativo específico, que deve conter as datas de início e de encerramento de trabalho, assim como a identificação da finalidade e a forma de atuação, como que vai atuar esse governo de transição. Composição da equipe, que deve ser formada por um coordenador, tanto do governo antigo quanto do governo atual, secretário de Finanças, secretário de Administração, representante do controle interno responsável pelo setor contábil e representantes do novo governo, mais um coordenador indicado. Equipe de transição, a gente tem que, durante as reuniões, é necessária a elaboração das atas para fins de evidência. Muitos não elaboram essa ata. Falam, olha, foi feita uma reunião e tudo. Por que você precisa de evidências? Porque normalmente nessas atas surgem documentações ou são mencionadas documentações de muita relevância, até possivelmente, principalmente quando você atua, né, o vereador, como ele tem a competência de fiscalização, essa ata serve como evidência para que ele possa verificar. Então, até para fins de investigação, é importante que o vereador fale, você tem uma ata, essa ata foi realizada durante o período de transição, nessas reuniões foram realizadas, mencionadas essas atas. Deve conter indicação dos participantes, assuntos tratados, informações solicitadas e o cronograma de atendimento de demandas. É proibida a retirada de qualquer documento, equipamento, programa de computador e de outros bens públicos. Eu trouxe aqui, não precisa ler tudo isso, é claro, ninguém vai ler isso, mas isso aqui é uma dessas jurisprudências que fala sobre a recusa da disponibilização de documentos, tá? Disponibilização de documentos e informações de interesse público no período de transição governamental pode ser exigida com base na Lei de Acesso à Informação. Então, eu trouxe essa, do TJ do Amazonas, mas é importante que se saiba, inclusive, José Jorge, achei que fosse do TCU. Inclusive, eu acho interessante porque tem muito pedido de fiscalização, muito pedido de denúncia junto aos tribunais de contas, junto ao Ministério Público, que estão diretamente relacionados à questão da transparência. Então, é importante e muitos mandados de segurança também nesse sentido, tá? Olha, a pessoa realmente não quis divulgar documento, não sei o que fazer, e estamos precisando de fazer ou de impetrar o mandado de segurança, ou a gente utiliza o instrumento de remessas necessárias, né?
Então, tem a violação ao artigo da Constituição e a lei da transparência, a lei. Preparação de relatórios. Quais são os relatórios que devem ser apresentados à equipe de transição? Situação financeira atual do município, referentes aos contratos, tanto os findados nesse período, desse período vigente de 4 anos, mas também os que ainda estavam para em tramitação, e também tem aqueles que estão em vigência, plena vigência, relatórios com os bens e patrimônios, aqueles realizados com os inventários, né, que devem ser realizados os inventários em todo aquele período, o que ficou, o que são bens, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas são bens que normalmente se depreciaram, né, esses bens depreciados também tem que contar, assim como o quanto que foi depreciado, então a gente pode falar até de veículos que foram comprados naquele mandato e que durante esse período eles infelizmente não têm mais a serventia, para onde eles vão, por quanto eles passam a valer e etc. Né? Então, bens e patrimônios móveis e imóveis também. Relatório com estrutura funcional, contendo demonstrativo e quadro de servidores, lotação e descrição das atividades realizadas. Então, temos aí um número tanto de cargos de comissão, temos aí tantas empresas terceirizadas, contratados mediante essas empresas. Quem são, quais são os cargos, os salários e etc. Tudo isso tem que passar pelo relatório de estrutura funcional. Relatório de levantamento de assuntos que possam resultar em processos judiciais ou administrativos. Esse eu acho interessantíssimo, porque é aí que muita gente descobre se está ou não enfrentando uma bomba, ou tem uma bomba para enfrentar mais tarde, né? E fala, será que isso aqui vai me gerar um passivo? Então é na hora que você chama todos os advogados e fala assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho aqui na mão, né? Esses assuntos podem resultar em algum tipo de processo? O que eu tenho? Quais são os processos administrativos que eu tenho em vigência? Quais são as sindicâncias que estão acontecendo aqui no meio? Então, a gente tem que chamar, inclusive, presidente de sindicância, ler os processos. É um trabalho que eu acredito que seja muito pouco tempo para analisar tanta documentação. Por isso que tem que ser uma equipe boa de transição. E relatório com ações, projetos e programas em execução, interrompidos, finalizados ou que estejam aguardando implementação, aqueles que estão com projetos para frente. Então, aqueles que vão continuar, né, que agora foram reeleitos, podem, por isso que a gente fala que é um novo mandato, porque eles podem continuar aí permanecendo com esses projetos, esses planos de ação e permanecer nesses andamentos, né? Ele inclusive já tem as despesas desde já elas já ficam alocadas para tanto, né? A preparação de relatórios é importante que haja também um relatório específico contendo atos expedidos no ano eleitoral que tratem de reajustes de vencimentos, nomeações, admissões, contratação, exoneração, dispensa, transferência, designação, readaptação, supressão de vantagem. Olha, isso aqui, eu vou colocar aqui só sendo bem conservadora nesse sentido, né? Muitos perguntam, olha, a gente pode começar um processo de contratação agora em julho? Eu falo, não faça isso. Não comece, a não ser se for uma contratação emergencial. É emergencial, então a gente vai fazer uma justificativa. Eu não costumo dizer não, porque a gente sempre coloca o interesse público à frente, acima. E a gente vê que tem ali verba necessária para determinada política pública, alguma coisa que já estava praticamente engatilhada. Então, se sim, então é importante, porque existe aí uma vedação legal, né, nesse período de eleições, onde não é possível fazer nada. Mas a fiscalização feita pelos vereadores pode permanecer, sim, até o final. Né? A fiscalização, a presença nos atos e tudo, elas têm que permanecer até o final do ano fiscal e ano eleitoral. Né? Disponibilizar informações, né, que possam impactar a futura gestão, devem ser informadas ao futuro gestor, por meio de relatório. Se houver prazo constitucional ou legal, também tem que informar. Normalmente isso acontece muito quando há uma mudança e existe aí aquelas comissões onde existem as datas de vencimento de contratos, né, ou de prazos, contratos com continuidade, licitações contínuas.
Então, eles têm que repassar essas datas para que esses prazos não sejam perdidos e não causem nenhum ônus à administração. Né? E informações protegidas por sigilo devem ser fornecidas pela atual administração na forma e condições previstas em lei. Publicação dos documentos, que devem ser publicadas no portal do município, se não tiver no diário oficial, ou seja, tem que dar ao máximo, a máxima publicidade possível de todos esses atos em relação a medidas adotadas pela administração. Eu acho interessante porque tem muita gente que pergunta, posso fazer isso por meio de redes sociais? Se você conseguir salvaguardar determinadas informações, sim, não tem nada. Você pode utilizar isso, inclusive, quando você for fazer uma prestação de contas. Dizer que a transparência, além do portal da transparência, você também aproveitou para deixar público, por meio de redes sociais, dentro de uma rede social do município, algumas informações de relevante interesse público. Pontos de atenção. Aí a gente vai demorar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre essa questão financeira. Né? Estrutura administrativa, né? Então é importante sempre colocar dentro dessa questão da transição, além da estrutura, o organograma, o que já existe hoje, o que é possível mudar. Inclusive isso, muitos já colocam até no projeto de lei, falam, olha, eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou querer fazer alterações em cargos, em salários, e então a gente já pega aqui pelo organograma e vai esmiuçando o que a gente vai poder trocar ou não. Se a gente tem verba para isso, se não tem, então vamos fazer logo. Cargos e códigos. Né? Legislação orçamentária. A comissão deve solicitar e se debruçar sobre toda a norma orçamentária do exercício de 2025, quais sejam a LDO, Lei Orçamentária Anual LOA, a Lei do APPA, né, e o quadro demonstrativo de despesa, o QDD. Pontos de atenção, outros, informações financeiras gerais. A comissão tem duas etapas. A segunda etapa, eu vou falar da primeira agora, mas a segunda, ela é relativa ao último dia de gestão, quando será realizada a transição final dos números financeiros. Então, a partir da segunda etapa, a segunda etapa, normalmente, ela vai começar depois das eleições, que é o que está acontecendo agora. Né? Que aí você já tem mais ou menos os números praticamente fechados aí para o final do ano e para o próximo ano. E a primeira etapa é o que já existe, que é a coleta dos dados financeiros já consolidados e publicados nos órgãos de controle. Por isso que é tão importante manter sempre essas informações e tudo que for publicado sempre como se fosse uma espécie de dossiê mesmo. É um dossiê de informações, de atas, de evidências, além daquilo que foi gasto, mas de tudo que foi feito, falado e das contratações. Né? Informações financeiras, há uma série de documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais precisam ser entregues à parte, né, novamente, caso sejam, a gente sabe que muitas vezes os vereadores são reeleitos, mas o corpo técnico ali muda, né? O cenário ali também muda muito, lá em cima, enfim. Então, a gente precisa ter sempre essas documentações, porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Tá? E aí eu falo mesmo da questão das denúncias, isso realmente pode acontecer, porque eu já vi. Então, é sempre bom ter isso guardado. Dados de gestão financeira que completam o retrato do município, que compõem o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal. Ambos devem ser preenchidos e enviados à Secretaria do Tesouro Nacional por todos os municípios. Esse relatório resumido de execução orçamentária deve ser entregue bimestralmente e o RGF, que é o relatório de gestão fiscal, quadrimestralmente, se o seu município possui mais de 50 mil habitantes. Semestralmente, se ele possui menos de 50 mil habitantes. Caso o município esteja na iminência ou no descumprimento certo de indicador fiscal, com especial para atenção de despesa de pessoal, é importante que a equipe reflita quais são as alternativas para que o indicador retorne aos patamares adequados. Normalmente, o que a gente faz aqui? Faz a entrega, mas faz a entrega com ressalvas. Né? Faz a entrega com ressalvas e quais são os projetos e qual é o planejamento que vai ser feito para que a entrega ocorra com tempo.
né? Então, que ela poderá ser validada, que ela não tem caráter de validade, mas que ela poderá ser avaliada enfim, autorizado, mesmo com a situação de descumprimento, é aquela tal de certidão negativa com efeito positivo com efeito de negativa, né? Então, por isso que a gente tem que sempre ficar de olho nesses pormenores. Primeira etapa de coleta de informações financeiras é constituída de dados já consolidados. Relatório do segundo quadrimestre, o qual possibilita ter o quadro detalhado da receita, da execução até o 8º mês, né? Até agosto. Relatório resumido do segundo quadrimestre, que é elaborado bimestralmente, possibilita a análise histórica da execução do orçamento. É recomendável ter os 4 últimos relatórios, ou seja, precisa realmente guardar todos esses relatórios. E os demonstrativos de dívida fundada interna, bem como operações de crédito por antecipação de receitas, caso existam, né? Ainda tem mais. Financiamentos existentes e seus detalhamentos, ou seja, compramos não sei quantos imóveis, carros, existe o financiamento, quando é que ele vai ser quitado, o que deve ser considerado. Relações dos precatórios já existentes, qual é a fase, então normalmente a gente faz aquele quadro que tem o número do processo, qual é o valor dos precatórios, qual é o valor da atualização, possibilidade de perda remota, aquelas possibilidades que a gente sempre faz aqueles quadros, né, e sempre acaba apresentando anualmente esses precatórios. Agora vai dizer que todos os anos ninguém quer pagar, né? Então isso aqui já é uma coisa que a gente já conhece dos precatórios. Créditos adicionais especiais extraordinários, abertos no último quadrimestre e não utilizados na totalidade até 31 de dezembro. Termos de ajuste de conduta e de gestão firmados, normalmente isso acontece quando tem Ministério Público envolvido também, Tribunal de Contas também envolvido, então é sempre importante ter esses termos de ajuste de conduta e de gestão. Se está havendo cumprimento deles ou não, é uma questão também específica de fiscalizatório. Relação de procedimentos em curso, incluindo dispensas e inexigibilidades. Isso é interessante até porque existem muitas pessoas que entram no primeiro mandato e eles vão fazer a fiscalização e veem que tem alguns procedimentos de licitação em curso que eles gostariam de vetar. Olha, não, eu não quero, eu quero vetar essa contratação. Será que é possível fazer isso? Infelizmente não é possível. É possível fazer um parecer, então, dizendo que eu vi uma ilegalidade nessa licitação? Não é possível. É possível abrir um processo de investigação diante daquela determinada contratação. Isso sim é possível, tá? Por conta da própria competência, né? da própria competência dos vereadores, que infelizmente ela não pode agir no executivo dessa maneira, como se que ela estaria agindo frente ao executivo. Isso não pode acontecer. Então, ele pode até abrir, se quiser, pode até pedir a instalação de uma CPI posterior. Olha, não concordo com essa contratação, existem esses procedimentos licitatórios. A gente vê que tem muita coisa que pode ser feita nesse período de transição e que muitas vezes vão ser feitas só lá na frente. E aí depois a gente vai ver que se a pessoa muitas vezes perde este prazo, ela acaba sendo responsabilizada por algo que aconteceu lá atrás, que ela não conseguiu ver, né, infelizmente. Relação de atas de registro de preços gerenciados e vigentes, mesma situação. E, como algumas informações só estão disponíveis no último dia do governo, a equipe deve designar quais membros farão a transição dos números financeiros que se encerram, como, por exemplo, quais são os demonstrativos de saldo disponíveis? Dia 31, o que eu tenho no banco, o que eu tenho de bens, valores de terceiros, quais são os meus extratos? Os membros têm que ser designados para poder olhar os saldos e os restos a pagar. Empenhos liquidados, processados, não processados, anteriores, que devem ter as notas guardadas e os registros. Relacionados a Previdência Social, né? É preciso ter quais são os servidores contratados, ações e programas realizados,
quantos são os comissionados, quais os gastos mensais nos últimos 6 meses, né, ter uma média desse gasto, certidão negativa previdenciária, o regime de prova de previdência, quando existe, é necessário ter quem são os aposentados, os pensionistas, as certidões negativas e o cálculo atuarial. É importante observar também as áreas setoriais a serem analisadas, quantidade de servidores, contratos contínuos e sistemas de software. Isso eu encontrei muitos contratos que eram o seguinte: existia uma situação onde existia uma empresa que tinha um software de ponto, a outra que regulava o ambiente de enfermaria, um outro software que tinha uma contratação que era só de licitação, um outro que era só de gestão de pessoal, um outro. Se houver possibilidade de haver uma contratação onde você consiga, com um único sistema e vários módulos, eu acho que até sai mais barato e é melhor, né? E que permita uma atualização para que ele também não fique inoperável daqui a uns anos, né? Isso que é importante. Também já aconteceu de empresas chegarem para mim e falarem: doutora, a gente não vai conseguir contratar outra empresa porque nós estamos refém desse software, a gente não sabe mais mexer em outro, não sabe como que faz, porque ele não tem interoperabilidade, ele não consegue passar de um software para o outro. Aí a gente tinha que estudar para ver como é que a gente ia viabilizar a nova contratação, inclusive com o treinamento de todos os servidores, para esses sistemas voltarem a funcionar, ou que houvesse outras contratações de sistemas mais genéricos, de gerais e mais baratos, inclusive, né? Convênios federais e estaduais, como é que está sendo feito o repasse de recurso financeiro, se está sendo feito, se está sendo travado, qual o motivo que está havendo esse travamento, quais são as obras que estão em andamento, quais são os planos, os projetos, se existem obras paralisadas, por que estão paralisadas, se existe algum motivo que deve haver um contrato emergencial, se pode ou não esperar. Então, tudo isso tem que ser feito, inclusive, uma análise de risco em relação a esses processos, esses procedimentos. Os bens patrimoniais, que foram os inventários que eu falei, imóveis e imóveis, que devem ser auditados segundo os tribunais de contas e observados. Quais são os bens servíveis, inservíveis, danificados, etc. Isso porque nós temos gestão pública que está sempre ligada e voltada a resultados. Bom, coloquei aqui um exemplo do Tribunal de Contas de São Paulo, a competência dele, que fiscaliza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e seus municípios, que alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Não tem nenhuma novidade, porque todos os TCEs fazem isso, inclusive o TCU, né, de forma uníssona. Mas, eu achei interessante isso aqui, foi o índice de efetividade de gestão municipal, né, que é esse indicador finalístico que já é produzido há 10 anos pelo TCE, ele evidencia essa correspondência de ações de governo às exigências das comunidades, na especialidade de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção ao cidadão, governança e tecnologia. Eu achei interessante no seguinte sentido, em relação a políticas públicas voltadas para a educação. Como é que anda esse segmento? Em relação à saúde, como é que estão os gastos, como é que andam os segmentos e quais são os projetos para o futuro? Existe algum plano de ação direcionado? A gestão fiscal também conta com algum plano de ação? Necessariamente meio ambiente, né? Esse instrumento serve para... Desligou. Acho que eu falei demais, deve ter sido alguma coisa. Foi, eu acho que deu o horário. Eu acho que foi a hora. Brincadeira, viu? Será? Brincadeira, a fala tá boa, viu? Oh, meu Deus. Não gosto não. Ih, ele apagou, ó. Ih, agora já foi. Esse aqui é o quê? Do negócio? Então já foi. Agora já foi. Eu fiquei feliz porque foi no final da fala, olha. A gente falou sobre os indicadores, era só sobre os indicadores que eu ia falar. É verdade. Que coisa. Agora foi. Ó, tá vendo? Tá do meu lado. Mas foi no finalzinho da fala, então foi menos mal. Eu tive que falar rápido, porque eu sei que é mais tardada a hora, mas tem muita coisa que pode ser esmiuçada, inclusive. A gente pode.
Opa! Eu estou com receio de permissão, eu vou começar. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não posso fazer esse tipo de piada. Eu acho que todo mundo já percebeu qual é a piada que eu ia fazer. Então, ele serve para aferir os resultados, falar como é que eu estou indo, será que eu estou dentro dos ditames legais, será que os outros estados estão também, fazer esse comparativo, né, igual a gente viu em relação aos comparativos feitos em rede social, nas comunicações, como é que são as contas dos outros municípios, né? Para correção de rumos, será que eu estou indo no caminho certo? Será que está tudo ok? Será que eu preciso modificar alguma coisa? Será que alguma contratação foi feita errado? Será que o número de terceirizados aqui, eu posso... como é que está a atividade fim aqui do município? Ela está bem direcionada? Não está? O que eu posso otimizar em relação aos trabalhos, aumentar a eficiência, né? Reavaliar as prioridades. Então, isso também tem a ver com o plano de governo, né? Aquilo que você realmente tenta, encabeça e dá prioridade no seu plano de governo. Eu acho que isso é importante também ser considerado, né? Se é a educação, se é a saúde, né? Consolidação do planejamento, ou seja, você tem que ter um projeto. Eu, inclusive, eles, na época, foi contratado até... Eu acho que foi, não sei se foi a FGV, mas eles fizeram todo um estudo e um mapeamento, colocaram análise de risco e eles fizeram uma demonstração de implementação de políticas públicas e quanto que provavelmente iria ser gasto nessa implementação das políticas públicas. Eu achei bem interessante esses estudos e também serve para aperfeiçoar a atividade fiscalizatória, indicando setores que mereçam maior vigilância e aprofundamento, né? Penalidades. Aí eu vou falar rapidinho das penalidades, porque é um assunto bem chato. Existindo uma lei municipal que regulamente a transição de governo, todos os envolvidos estarão obrigados ao seu cumprimento. Na hipótese de descumprimento, a gente já sabe que existe o crime de responsabilidade, e isso abrange a todos, indistintamente, inclusive os vereadores, né, do Decreto-Lei 201, que nega a execução de lei federal, estadual, municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito da autoridade competente. Os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração de responsabilidade podem requerer aí a abertura de inquérito policial, ou seja, pode também fazer um BO, além de requerer isso junto ao Tribunal de Contas, né, ir atrás do Ministério Público. Muitos usam a ação popular, mas pelo visto parece que não é a via adequada para determinados assuntos relacionados. Então, mandado de segurança ainda é o melhor dos instrumentos. Bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente de acusação. O eleito que teve negado o acesso à documentação solicitada, então a pessoa, entrei agora, eu estou vendo negada a minha documentação, tem garantido o direito de acesso ao Poder Judiciário por meio do mandado de segurança, pelo artigo 5º. E aí eu trouxe essa jurisprudênciazinha, mas eu só coloquei da súmula do TCU, que é 230, deixar de prestar as contas, através de sua sucessora na prefeitura, não deixar os necessários documentos, impossibilitando que ela viesse a prestá-las, e ainda de firmar novos convênios com o governo federal ante a situação de inadimplência. Esse caso, no fim das contas, aqui está a denúncia rejeitada, mas é importante que se saiba que houve uma denúncia por crime de responsabilidade e que a súmula ela é muito clara a dizer que compete ao sucessor prestar contas quando o prazo expira após o término do mandato do acusado. Olha como é importante a gente entender esse período de transição. É muito importante, muito relevante, porque, de fato, isso pode recair sobre os nossos ombros mais tarde. Entendeu? Então, até que a gente foi explicar aqui, focinho de pouco na tomada, como diz o outro, até aí a responsabilidade fica sendo para o sucessor, né?
O órgão acusador, que é a cessação do mandato de prefeito, não libera o gestor do dever legal e constitucional de prestar conta dos recursos públicos por ele administrados. Então, o vereador, identificando que existem determinadas irregularidades passíveis de crime de responsabilidade, ele deve fazer a efetiva denúncia ou fazer alguma regulamentação, né? É interessante ter um corpo técnico bom para isso, mexer nisso para poder efetivar, de fato, as contratações e modernizar também a eficiência do seu município. Bom, gente, eu não sei se eu demorei demais, acredito que não tenha demorado muito, acredito que não demorei muito, não. Não cheguei a 1 hora, não. Mas se alguém tiver alguma dúvida, são os telefones aí, os nossos telefones. Eu também tenho rede social, né? É o Juliana Costa Vaz, o nome o arrobinha lá, Juliana Costa Vaz. Tem algumas informações que eu trato também, não só de órgãos públicos de maneira geral, também tem algumas coisas escritas relacionadas à novidade de inteligência artificial, direito digital. E é isso. Então, fico à disposição. Posso mandar aí qualquer informação que vocês queiram, inclusive o modelo do projetinho. Só entrar em contato comigo, pelos telefones e pelo e-mail. Muito obrigada, pessoal.